A nossa reportagem conversou ontem com a Cris Barreto. A reportagem foi no finalzinho do programa, então hoje nós vamos trazer mais detalhes. Esse cidadão foi preso na quinta-feira da semana passada, após furtar a conveniência, mas na audiência de custódia ele foi colocado em liberdade. Quando foi na madrugada de ontem, ele voltou a praticar o mesmo crime e no mesmo estabelecimento, lá na Conveniência Barreto. Ô Mauro, isso traz uma revolta, uma indignação na população, porque, né, o brasileiro é trabalhador. Por exemplo, a Cris Barreto, eu conversando com ela, acorda cedo, né, os compromissos lá com os colaboradores, né, tem conta para pagar todos os dias, levanta cedo, dá duro, vai trabalhar, e aí o cidadão vem na madrugada para fazer o furto. Ontem a Cris falou com a gente dessa sua indignação. É muito revoltante, a gente não sabe nem o que pensar, nem o que dizer, é uma revolta, uma angústia. Nossa, dói demais. Pra gente que trabalha, acorda cedo, luta com a vida, que não é fácil, nada cai do céu, que nem eu falo. Gente, se vocês perdem R$100 da carteira de vocês, não faz falta. Imagina a minha situação, com todos esses roubos, todas as coisas, a gente vai tentando. Mas assim, eu tô indignada, né? Coloquei a conveniência à venda, não quero mais ficar aqui na cidade, nem eu, nem minha filha. E aí isso é revoltante, dói muito. A gente sabe de todo o esforço do efetivo policial, polícia militar, polícia civil, a gente sabe de todo o esforço deles, mas o que mais revolta são as leis. Ele foi preso quinta, foi colocado nas ruas ontem pela justiça e hoje voltou aqui. Voltou aqui, mas graças a Deus já pegou ele novamente, está lá na delegacia novamente. Agora, o que vai acontecer? Quantos dias vai ficar lá? Não só como eu estou correndo risco, todos estão. E a gente fica de mãos atadas na mão deles. Ô Cris, você falava que você até colocou o estabelecimento à venda? Sim, coloquei, porque está muito difícil com tudo isso acontecendo. Eu não estou bem, minha filha também, e eu não quero mais ficar aqui. Minha vontade é vender e ir embora daqui, que eu não quero mais ficar na Aparecida Taboado. Ô Cris, quantas você perdeu as contas? Eu perdi as contas já de mão armada, que eu não desejo para ninguém, foi horrível. Já entraram 2 vezes também na minha casa, já cheguei na minha casa uma vez, me deparei que tinham levado tudo. É uma coisa horrível, é horrível. Os traumas vai ficando, é horrível. E aí você dizia que a sua filha está até traumatizada. A Marilana está traumatizada. Eu também, quem não fica, né, Nestor? Quem não fica, hoje mesmo ela falou, mamãe, eu não vou para a escola, eu vou ficar com a senhora. Eu tô com medo da senhora sozinha, mas, né, que a gente acorda cedo, luta pelo pão de cada dia, prende hoje, solta amanhã, então assim, é a lei, né? Que nem hoje eu cheguei lá, eu falei assim, olha eu aqui de novo, não sei nem o que dizer, assim, você fica de mãos atadas e a insegurança a todo momento. Essa conversa com a Cris, ela estava indignada, revoltada, e essa indignação e essa insegurança que ela comenta é justamente com as nossas leis, que são brandas, que facilitam a vida do bandido. Essa é a percepção que a gente tem. A polícia prende hoje e amanhã ele está novamente nas ruas, Mauro. Nestor, é aquela história, né? Muitas vezes para liberar um cidadão aí que merecia estar atrás das grades, tem o artigo tal combinado com o artigo tal, em consonância com o artigo tal, libera o cidadão. Infelizmente, para esse tipo de crime que é recorrente, complicando a vida da sociedade, não existe um rigor maior na lei, e aí nem fórum, nem judiciário consegue resolver. E, inclusive, a gente falou sobre isso com o comandante da Polícia Militar, o Tenente Vieira, né, Nestor? O comandante da Polícia Militar, o Tenente Vieira, também fala com a gente, e a mesma indignação dele também, mesmo como comandante da Polícia Militar, é a mesma indignação. A polícia trabalha, prende, e aí, em uma audiência de custódia, o judiciário vai lá e coloca em liberdade. E aí o cidadão que cometeu o crime vai de novo para as ruas fazer o quê? Fazer mais vítimas. É isso que o comandante fala com a nossa reportagem. São as leis frágeis, né? A Polícia Militar, esse indivíduo já teria furtado uma outra oportunidade no mesmo estabelecimento comercial. Ele foi preso em flagrante após, né, cometer o fato nessa conveniência. A Polícia Militar, os policiais dedicados que estavam de plantão, não mediram esforço para prender o acusado. Prendeu, o delegado ratificou a voz de prisão, colocou à disposição da Justiça. E na audiência de custódia, o acusado foi posto em liberdade.
e 3 dias depois a mesma guarnição estava de serviço, abordou um indivíduo próximo ao estabelecimento e assim que abordou esse indivíduo, ele mostrou um papel para a guarnição, ó, estou livre, fui solto, né, na maior cara de deboche. Aí a guarnição cumpridora das leis liberou o indivíduo, né, com a fundada suspeita ali da abordagem, mas liberou. E logo 40 minutos depois a proprietária ligou para a polícia falando que o mercado teria sido furtado. Ao verificar as câmeras de segurança, observou que era o mesmo indivíduo. Aí a polícia militar realizou diligências, não conseguiu localizá-lo, que ele não foi para a residência. Mais tarde, o policial que estava de folga viu ele correndo no meio do mato, próximo à residência dele, estava tentando entrar pelos fundos da residência. Aí cercou o local, pediu apoio da guarnição de serviço, cercamos o local e após o cerco ele tentou fugir pela frente, o policial conseguiu detê-lo e estava com a mesma roupa ainda das filmagens. E encaminhou para a Polícia Civil, onde recebeu novamente voz de prisão em menos de 3 dias. Isso daí não é culpa da polícia, não é culpa do judiciário, não é culpa da defensoria, não é culpa do Ministério Público. São culpa das leis, né? Eu sempre digo que o ano que vem nós vamos ter novas eleições e essas eleições as pessoas têm que saber escolher seus representantes que estão voltados com a ideia não do desencarceramento, né? Temos que tratar as pessoas que usam drogas, os dependentes químicos, daí é uma política pública diferente, mas aqueles que são voluntários para roubar, para furtar, para fazer mal das pessoas, ele também tem que ser voluntário para ficar preso, ele também tem que saber que é voluntário para ficar em uma cadeia superlotada. Então não cabe a mim, a ninguém, querer passar a mão na cabeça do indivíduo desse que só sabe fazer mal para os outros. Ele cometeu o crime, ele tem que ser preso. E deixar bem claro, né, não é culpa do judiciário, porque o judiciário só cumpre as leis, ele também se sente, né, na hora que vê ele não tem outra situação a não ser liberar um indivíduo diante do que tem, diante do que as leis fazem. Mas se nós tivéssemos leis diferentes, uma política pública diferente, esse indivíduo não é jogar dentro de uma cela e esquecer a pessoa, mas pelo menos tirar de circulação um tempo que ele possa refletir na cadeia para não fazer mal para as pessoas de bem que tanto trabalham, que tanto lutam para ter seus objetos, seus bens e seu comércio. Esse indivíduo é maior de idade, né, comandante? Sim, é maior de idade e o comparsa dele também saiu da cadeia há poucos dias. Ele falou que o comparsa dele era um fulano, que já foi preso também furtando outro mercado. Aí ele foi solto, furtou novamente o mercado e nessa última vez agora ele foi solto novamente e fez novo furto nesse outro mercado. Então, eles se unem e tudo quando você prende, para trocar em drogas. Eles mesmos falam que trocaram em um bar, trocaram com alguém na rua para poder trocar em drogas. Então, não é só questão de segurança pública, não é só questão de judiciário, é todo um conjunto de políticas públicas para tirar essas pessoas que está cada vez aumentando. Você pode verificar na rodoviária, nas praças, cada dia tem uma pessoa a mais utilizando drogas, né? Eu incentivo, né? 40 gramas, isso, aquilo, então isso vai massificando as pessoas a poderem usar droga e fazendo com que a polícia tenha menos força para coibir a prática de uso de droga nas vias públicas. Ô Mauro, a Cris Barreto, esse foi o Tenente Vieira. A Cris Barreto, em conversa que eu tive com ela, ela disse que foi vítima, ela já perdeu as contas mais de 10 vezes, inclusive ela já foi roubada também, foi um roubo à mão armada. Na casa dela já entraram e tem câmeras, tem alarme, ela investe em segurança. Mas mesmo assim, estes miliantes aí driblam o sistema de segurança. Enfim, e o que o comandante mencionou aí, Mauro, eu já disse isso em outras oportunidades aqui, mas foi muito bem lembrado por ele. Vale a pena a gente reforçar. As nossas leis são brandas. A polícia faz o seu trabalho, o promotor faz o trabalho dele, o judiciário, o Ministério Público, enfim. Só que as leis facilitam a bandidagem. As leis são frágeis. E o que acontece? Ele lembrou muito bem, o ano que vem é ano de eleição. Quem cria leis aqui no Brasil são os nossos governantes. Então não adianta a gente ficar cobrando da polícia, cobrando do judiciário, do Ministério Público, se depois, o ano que vem tem eleição, a gente vai lá e coloca um representante que ele tá, aqui ó, desculpe o termo, viu? Que ele tá cagando e andando para a segurança pública. Essa é a realidade. Então, o que a gente tem que ter? Mais consciência na hora de votar. Eu vou fazer um desafio aqui, ó. Vou colocar aqui para os ouvintes. Vocês se recordam do último deputado federal que você votou?
último senador que você votou, que você ajudou a eleger, você fez alguma cobrança? Voltou a entrar em contato, pelo menos nas redes sociais desses deputados ou senadores que você ajudou a eleger? Foi lá cobrar melhorias para a segurança pública? Eu duvido. E eu até digo o seguinte, lanço um desafio. O eleitor sequer sabe o que eles estão fazendo lá em Brasília. Infelizmente, Nestor, só para complementar o seu questionamento, é muito comum cada candidato apresentar a sua plataforma, o que ele pretende, seus planos de trabalho, caso seja eleito. E muito poucos deles falam que segurança é prioridade, né? Apresentam alguma proposta. Mexer nas leis, alterar as leis no Código Penal brasileiro vai ser muito importante. A realidade nossa é outra do que quando esse código foi instituído. E do jeito que a situação está, se realmente não tivermos como prioridade pauta de segurança pública igual às outras pautas de situações que a gente precisa mesmo, tais como saúde e educação, nós vamos continuar nos deparando com situações cada vez mais rotineiras como essas que estamos vivendo já. O que está acontecendo é que os brasileiros estão entregando o Brasil para os bandidos, literalmente. Essa é a impressão.